Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Hoje, inauguramos mais um tempo de reflexão sobre um tempo de cada tempo. E o nosso tempo de hoje é muito desafiador. É o tempo de perdoar. Sim, diante de tantas mazelas do mundo, diante de tanta dificuldade de conviver, o perdão é uma urgência. E quando eu estou falando de perdão, eu não estou falando daquela atitude onde você diz, perdoa, mas não esqueço. Não é nada disso que eu estou falando. E eu quero começar te fazendo um convite, primeiro, de auto-perdão. Ao invés da gente pensar o perdão como algo que a gente esquece de uma ação, ou de uma atitude, ou de uma palavra, ou de um comportamento de uma outra pessoa em relação a você. O tempo de perdoar começa com auto-perdão. A gente precisa fazer as pazes com a gente. A gente precisa se perdoar do passado. Já era, gente, já foi. Não tem como a gente se livrar dele no sentido de história. O seu passado, a sua história é sua. Mas não adianta você ficar olhando para essa história e tá guardando marcas, mazelas, frustrações e sofrimentos que muitas vezes não vão te levar a canto nenhum. Pelo contrário, só vai te trazer adoecimento. Então, o convite para a gente começar a pensar o perdão no sentido de que como é que eu posso olhar para o meu passado e me perdoar pelas atitudes que eu tive, que muitas vezes não trouxeram o resultado que eu gostaria, ou pelas atitudes que eu deixei de ter, onde muitas vezes eu fui omissa e fui negligente diante de alguma situação que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. O sentido é, não dá para você voltar no passado, mas dá para você se perdoar, dá para você se livrar de uma marca que só te faz mal agora. Não é simplesmente você olhar e fazer de conta que não existiu. A gente não tem como se livrar da história, mas a gente tem como ressignificar. Pensar que o perdão é uma doação que você faz para si mesmo, de um sentimento de aceitação, de pensar que naquele momento talvez você fez aquilo que você achou que fosse melhor, a sua resposta, a sua atitude foi a melhor que você poderia dar naquele momento, mesmo que não tenha sido a mais correta. Então, gente, se perdoar é um ato que a gente precisa estar fazendo em direção a gente primeiro. E entender que muitas vezes também o outro já nos perdoou dos nossos erros, dos nossos equívocos e das nossas próprias contradições, das nossas próprias, dos nossos próprios conflitos. Muitas vezes o outro nem está mais guardando mágoa nem rancor de você e você continua uma atitude reativa. De repente, porque se você estivesse no lugar dele, você ainda estaria guardando. Então pensa aí, essa mágoa, esse rancor, esse sentimento de que você está numa situação de dívida diante de alguém, onde você pode simplesmente eliminar no sentido de que você percebe que não há mais dívida. Eu estou falando aqui nessa perspectiva, né, de que quando você espera o perdão de alguém ou quando você precisa perdoar alguém, é porque é uma relação de dívida. Você prende o outro numa dívida subjetiva e o outro está nessa condição de devedor. Se auto-perdoe. Se auto-perdoe. E isso é algo, gente, que a gente precisa estar fazendo todos os dias. A gente precisa estar fazendo esse exame, essa autoanálise, para dizer assim, poxa, foi mal. Eu não deveria ter feito dessa maneira. Sabe por quê? Existe a reparação. Existe uma possibilidade da gente mudar o sentido. Quando a gente aprende a se perdoar primeiro, a gente doa o perdão para o outro. E aí a gente também não fica na espera, numa sensação muitas vezes até superior, numa sensação de que eu sou o credor e que alguém me deve. E aí muitas vezes esperando que alguém venha se humilhar para receber o seu perdão. Um ato de perdão
também pode ser dado, também pode ser ofertado, mesmo quando o outro não te pede, porque muitas vezes o ato de perdoar é quando a gente não é merecedor. Merecer perdão é fácil, mas receber o perdão quando a gente não merece traz um sentido, gente, muito maior para a nossa existência e vai cada vez mais desenvolvendo habilidades em nós, capacidades em nós para lidar com o coletivo. É tempo de perdoar, gente. A gente já tem se machucado demais. A gente já tem feito mal para os outros e os outros já têm feito mal para a gente. A gente precisa se proteger, sim. Eu não estou falando de você permanecer vulnerável. Eu não estou falando de você confiar novamente. A maneira como você vai restabelecer ou estabelecer a sua relação a partir da experiência do perdão é uma escolha sua. Mas não adianta você ficar preso nessa mágoa. Não adianta você ficar preso nesse ressentimento. O ressentimento corrói os ossos, adoece. A psicossomática está aí mostrando pra gente de como os nossos sentimentos ruins, que são guardados, alimentados, que são refeitos e fortalecidos dia a dia, como isso tem matado as pessoas. E as pessoas estão morrendo infelizes. E a gente não sabe o dia de amanhã. A gente só tem o agora. Então, gente, vamos perdoar hoje. Vamos perdoar agora. Porque é só o agora que a gente possui. E o amanhã pode não existir. Um grande abraço e até amanhã.